o deserto do Atacama, no norte do Chile. Este planalto de 1000 quilômetros é considerado por muitos o lugar mais seco do planeta. Aqui, um notável número de animais e plantas sobrevive, quase sem chuva. Estranhos roedores com cauda de coelho. Grandes felinos. Camelos sem corcovas. Icônicas aves dançarinas. E até pinguins. Este deserto singular é flanqueado pelo Oceano Pacífico de um dos lados e pela região montanhosa dos Andes do outro. Esta é uma fotografia da vida desses animais, lutando contra as probabilidades durante as 24 horas do dia, em uma terra de calor e frio extremos. Horas no deserto do Atacama, no Chile. É final de dezembro. Início do verão no deserto do Atacama, ao norte do Chile. Ao amanhecer, a temperatura está pouco mais alta que o ponto de congelamento. Mas em apenas algumas horas, ela terá ultrapassado os 26 graus. 6h30 da manhã. Este grupo de pinguins já terá saído daqui muito antes disso. Por incrível que pareça, essas criaturas conhecidas por habitarem a neve e o gelo vivem aqui nos limites do deserto do Atacama durante todo o ano. Mais de 1000 casais habitam esses penhascos, criando seus filhotes a uma curta distância do alimento disponível no Oceano Pacífico. Mas chegar até esse alimento não é nada fácil. Eles precisam encontrar uma passagem em segurança para baixo dos penhascos. E passar por um último obstáculo. Hostis e possivelmente letais leões marinhos. Leões marinhos matarão pinguins na terra e no oceano também. Dessa vez os pinguins escaparam ilesos. Eles retornarão mais tarde com peixes para seus filhotes e ficarão expostos mais uma vez. A apenas alguns quilômetros continente adentro, acima das colinas, as correntes de ar quente começam a subir e um raptor do deserto sobrevoa a paisagem em perseguição de presas. A águia chilena tem um amplo território de alimentação, pois aqui as presas são escassas. A águia gosta de caçar pequenos roedores, principalmente um roedor especialista em desertos, o chamado degu. Este animal sobrevive nas mais cruéis condições, tirando a maioria da água de que precisa das plantas. Mas ele precisa ter muito cuidado com o perigo vindo de cima. A águia leva o degu de volta para seu ninho. A lógica da difícil sobrevivência significa que os pais não intervirão e o filhote mais fraco acabará morrendo.
O deserto do Atacama é circundado pela épica Cordilheira dos Andes ao leste. Aqui, na fronteira entre o deserto e a região montanhosa, é onde a América do Sul tem seu próprio camelo. Ao contrário dos camelos que vivem na África e Ásia, estes não têm corcovas. Mas o guanaco e a vicunha são parte da mesma família dos camelos. Os camelos evoluíram na América do Norte há 45 milhões de anos, antes de se espalharem pelo sul e depois pelo oeste da Ásia e além. É um dia agitado para o maior deles, o guanaco. Os guanacos dão à luz e depois acasalam novamente dentro de 2 semanas. Dentro do grupo, ambas as atividades ocorrem simultaneamente. O recém-nascido precisa ficar de pé o mais depressa possível por causa dos predadores daqui. Principalmente o maior felino do Chile, o puma. Uma mãe está cuidando de seu filhote. Ela está atenta a qualquer coisa que possa ameaçá-lo. O puma é encontrado em todo o Chile. E os filhotes de guanaco são sua principal fonte de alimento no verão. Os pumas são rápidos, mas apenas em curtas distâncias. Então eles usam o elemento surpresa para se infiltrarem entre os guanacos. A mãe ouve o alarme agudo de um quero-quero que ronda pela região. O puma foi exposto. O bando assustado bate em retirada. Por enquanto, os jovens guanacos estão a salvo. Mas poderá ser diferente depois que escurecer. A vicunha é a menor entre as 2 espécies de camelos daqui. Junto com o guanaco, elas são a versão selvagem das domesticadas lhama e alpaca. Amanhã trouxe um novo membro a este grupo de vicunhas. As vicunhas dão à luz durante o dia, pois as noites são frias demais. E fariam um recém-nascido congelar até morrer. Mas o filhote vai sobreviver a futuras noites frias, pois foi abençoado com a melhor e mais quente lã do mundo, muito procurada pelos comerciantes em meados do século XX. Na época da reprodução, tanto as vicunhas quanto os guanacos machos se envolvem em batalhas e competições. Os camelídeos sul-americanos evoluíram nas grandes altitudes na região da Cordilheira dos Andes e desenvolveram uma resistência extraordinária ao ar rarefeito. Eles perseguem uns aos outros, mesmo com pouco oxigênio para sustentá-los. Mas como seu sangue desenvolveu glóbulos vermelhos menores do que os dos outros animais, o oxigênio limitado ainda pode ser levado de forma eficiente para seus músculos. Os camelos são capazes de viver da vegetação esparsa, com pouca água.
Estes animais notáveis estão voltando da quase extinção após terem sido quase dizimados pelo homem há quase 100 anos, por causa da sua refinada lã. 11 da manhã. No meio da manhã, as temperaturas começam a subir depois do frio. E outros predadores e presas chegam à região. Como uma oportunista suprema, a raposa vai tirar vantagem de qualquer fonte de alimento. Estas qualidades lhe permitiram prosperar em todos os extremos do Chile. Criaturas do dia, como os vizcachas, que vivem entre as rochas e fendas, saem para relaxar sob o sol. Os vizcachas parecem e se comportam como coelhos, mas são apenas parentes muito distantes deles. Eles, na verdade, fazem parte da família dos roedores, como seus vizinhos, os ratos orelhudos andinos. E essa relação tornou-se benéfica para todos. Ao se alimentarem lado a lado, vizcachas e ratos orelhudos fornecem uma estratégia de sobrevivência mútua. Um sistema de alerta precoce. Quando a raposa se aproxima, o apito do sentinela alerta os vizcachas, que fogem para suas tocas rochosas. Mas o rato orelhudo não é rápido o suficiente. Os poderosos Andes bloqueiam a chuva que cruza do leste do Chile, tentando chegar à região do Atacama. Isso criou um dos desertos mais secos do mundo. Em um vale, as condições são tão duras que nem plantas nem animais podem existir aqui. A não ser uma ave especialista em sobrevivência que escolheu criar seus filhotes neste lugar proibido. Meio-dia. Ao meio-dia, no cruel deserto do Atacama, a temperatura alcança os 40 graus Celsius. 6 horas mais cedo, ela estava a apenas alguns graus acima de zero. Algumas partes do deserto não vêem chuva há 400 anos ou mais. Curiosamente, essa espécie de gaivota faz seu ninho aqui. Elas escolheram esta área, desprovida de plantas e outros animais, para criar seus filhotes. À medida que a temperatura sobe, as aves são forçadas a ofegar como cães e estufar as penas para circular o ar perto da pele. Isso também ajuda a esfriar o ovo abaixo, que está prestes a eclodir. Demora um tempo para abrir caminho para fora da casca. Em um truque evolucionário inteligente, a casca evoluiu para ser menos permeável do que o normal, para evitar a perda de água. Mas este escudo impermeável também retarda a absorção de oxigênio. Como consequência, cada filhote se desenvolve lentamente, ficando 30 dias dentro do ovo. O período mais longo entre todas as gaivotas que possuem ovos de tamanho similar. Por incrível que pareça, após apenas 7 dias, como esses filhotes, eles são deixados sozinhos enquanto os pais vão pescar durante o dia, voltando apenas à noite. Este é o momento mais perigoso da vida deles. Até que eles possam voar, seu corpo frágil ficará exposto a um cruel e ameaçador calor.
Alguns vão para lugares mais altos, em uma tentativa desesperada de capturar qualquer brisa disponível. Eles até sobem uns nos outros para conseguir uma brisa mais fria. Mas por que essas gaivotas escolhem esses locais tão radicais para seus ninhos? Uma teoria sugere que elas, no passado, faziam seus ninhos aqui onde antes havia antigos lagos. De alguma forma, essa memória deve ter permanecido. Os cientistas também acham que elas fazem seus ninhos aqui para evitar predadores, já que aqui não há nenhum. Os filhotes terão que esperar até a noite para que seus pais retornem do oceano com alimento para eles. Milhões de toneladas de anchovas e outros pequenos peixes se acumulam no litoral do Chile, atraindo não só as gaivotas, mas um vasto número de outras espécies de aves. Golondrinas do mar mergulham vigorosamente em um cardume de anchovas. Elas pegam apenas alguns peixes e fazem um rápido serviço de transporte até os filhotes que as esperam. As anchovas são uma mina de ouro para criaturas com apetites gigantes. Pelicanos conseguem guardar até 11 litros de anchovas e água em suas bolsas. Suas colônias formam concentrações enormes de aves marinhas ao longo do litoral do Chile. Seus grandes filhotes nascem sem penas, mas tiram esse atraso rapidamente. As mães regurgitam as anchovas em forma de mingau dentro do próprio bico, de onde os filhotes comem. Cada filhote terá recebido cerca de 45 quilos de peixe antes de ter penas em todo o corpo e estar grande o bastante para se virar sozinho. O mesmo frenesi alimentar está acontecendo entre os muitos milhares de outros pelicanos. E entre todas as aves marinhas ao longo do litoral. Mas o que explica o oceano ser tão rico e capaz de sustentar tanta vida? Os pinguins que moram no deserto são uma pista. O que trouxe essas criaturas do frio para um lugar tão quente e hostil? A resposta está no nome deles: pinguins de Humboldt. Eles estão aqui por causa da poderosa corrente de Humboldt, que segue da Antártica até aqui. A corrente cria as condições ideais para o crescimento de fitoplâncton. Esse crescimento é estimulado pelas águas ricas em nutrientes, pelos minerais vindos do fundo e pelo intenso brilho do sol.
Essa mistura incrivelmente rica na base da cadeia alimentar acaba nutrindo todas as criaturas ao longo do litoral do deserto, incluindo milhões de peixes em cardumes gigantes. E fornece uma outra coisa, essencial para grande parte da vida animal daqui: água fria. Ela é importante para os leões marinhos, que, como os pinguins, usam-na para se refrescar. Mas nem tudo é harmonia ao longo das praias do Chile. Batalhas territoriais entre leões marinhos machos adultos causam morte e destruição. 13 horas. À tarde, as praias costeiras do Atacama ficam cobertas de leões marinhos. Os enormes leões marinhos machos retornam ao mar para se refrescar do calor do dia. No entanto, para isso, eles precisam atravessar o território de outros leões marinhos. Estes animais de 320 quilos são de uma força quase impossível de ser detida. As fêmeas e seus filhotes vão para as falésias em busca de segurança. Os machos lutarão violentamente para proteger seus haréns de até 18 fêmeas. As brigas duram algum tempo e podem resultar em ferimentos graves. Leões marinhos machos às vezes também almejam espécies competidoras. Focas, principalmente seus filhotes. Essas piscinas costeiras são mais seguras do que o oceano para esses filhotes, que podem ser deixados sozinhos depois de apenas 8 meses de idade. Mas os leões marinhos adultos são notavelmente ágeis em terra e podem chegar a essas piscinas com relativa facilidade. A única rota de fuga possível é escalando as falésias para tentar ficar fora do alcance de um desses adultos. Apesar das tentativas de fugir, o filhote está condenado. A carnificina nessas praias continuará até o cair da noite. Três da tarde. À medida que nosso dia de 24 horas atinge suas maiores temperaturas no meio da tarde, um grupo de aves resistentes e altas está se alimentando em uma área notável. Em poças gigantes de sal, com lagos rasos salgados. Eles foram criados pela água derretida do final da última era do gelo. Mas, surpreendentemente, há sinais de vida nessas lagoas salgadas. Uma mancha cor-de-rosa, deixada ali pelas algas e bactérias trazidas pela maré, alimenta animais minúsculos na salmoura. Eles, por sua vez, alimentam aves altamente especializadas, os flamingos chilenos. Sua peculiar cor rosada vem do pigmento beta-caroteno contido nas criaturas da salmoura, que são como os minúsculos plânctons que há no oceano.
Os flamingos reviram as criaturas na salmoura dançando. Este comportamento pode ter inspirado a famosa dança flamenca. Seus passos de dança realmente reviram a lama para liberar camarões minúsculos e larvas de moscas. Os filhotes não conseguem se alimentar sozinhos. Em vez disso, os pais os alimentam com uma secreção avermelhada do que eles comeram, que tem mais gordura e proteína do que o leite dos mamíferos. Flamingos são altamente adaptados para a vida na piscina de sal. Eles precisam lidar não só com o calor extremo, mas também com o sal altamente cáustico. À medida que os filhotes crescem, eles se reúnem em grandes grupos de proteção mútua. Mesmo uma rajada de vento é suficiente para assustá-los e fazê-los debandar. Vai levar algum tempo antes que eles adquiram o rosa peculiar e aprendam a voar. Além das falésias, uma pequena quantidade de plantas resistentes e flores atrai um pássaro exótico normalmente encontrado nos trópicos. O beija-flor gigante tem o dobro do tamanho do segundo maior beija-flor. E apesar de ter crescido tanto, ele ainda é capaz de pairar. Seus ninhos são feitos de ervas e até mesmo teias de aranha, tudo unido com saliva. Ele tem apenas 2 horas para alimentar seus filhotes antes do anoitecer. Ao longo do litoral, a vida parece um pouco mais fácil. Enquanto a tarde chega ao fim e quando o sol está menos feroz, pinguins de Humboldt fazem sua peregrinação diária em terra. Mas eles têm um obstáculo a superar antes de atingir o local de seu ninho. Da tarde. Às 4 da tarde, os pinguins de Humboldt vêm à praia depois de um dia pescando. Eles precisam nadar até 35 quilômetros até o mar para encontrar cardumes de peixes. Em alguns anos, eles nadam 2 ou até 3 vezes essa distância. Pela segunda vez hoje, os pinguins precisam se expor ao grupo de perigosos leões marinhos. Leões marinhos podem matar pinguins. Então eles precisam trilhar um caminho com cuidado através da massa de corpos. Os pinguins acabam chegando à sua colônia em cima dos penhascos, onde eles dão início a um frenesi de atividades sociais. Alguns chamam os parceiros, outros procuram seu ninho e seu filhote.
Mais adiante na praia, uma gaivota adulta está pescando para seu filhote. O pai terá uma viagem longa de volta para alimentar seu filhote, que está sendo cuidado pela mãe até que tenha uma semana. Finalmente, no final da tarde, o pai levanta voo com o peixe na garganta. Para conservar energia, as gaivotas aproveitam as correntes. Isso lhes permite ir até grandes alturas antes de dar início ao seu épico voo de 100 km até seu ninho. O adulto não chegará até o escurecer, onde sua parceira e seu filhote aguardam. A última hora de luz solar vê outra ave ocupada em fazer seu ninho. Ela não levantará voo tão já, pois não sabe voar. É a ema, uma parente distante do avestruz. A ema evoluiu desenvolvendo uma inversão de gênero interessante. Ela faz o papel de um pai que fica em casa. É o macho, em vez da fêmea, que constrói o ninho e incuba os ovos. Depois de cortejar até uma dúzia de parceiros, cada fêmea deposita seus ovos no ninho dele. Ele pode vir a ser responsável por até 50 ovos. A astuta raposa cinzenta sul-americana adora os ovos de ema. Mas a casca prova ser dura demais para um procedimento de abertura padrão e requer a ajuda de um objeto pontiagudo, uma rocha. Encontrar a ferramenta certa para o trabalho compensa. Com pouca ou nenhuma chuva em alguns lugares, como plantas e animais sobrevivem no deserto do Atacama? De onde vem a água que dá vida? A chave para desvendar esse mistério é um incomum fenômeno climático. Com a aproximação do crepúsculo, os animais e plantas do deserto árido esperam por um evento diário para sua sobrevivência. Água, mas não no formato de chuva. Uma zona de alta pressão quase permanente aqui evita que nuvens de chuva se formem e caiam sobre o deserto. Porém, o ar mais frio sobre a corrente de Humboldt oferece água na forma de um tipo diferente de condensação. Todos os dias, à medida que o calor aumenta, o ar frio é atraído para cima da Terra, formando uma neblina. Essas minúsculas gotas de água são cruciais para a vida ao longo do topo das colinas, mais próximos ao mar, onde existe uma comunidade exclusiva de plantas e animais. A umidade se condensa nos líquens ou nos espinhos dos cactos. A água então se afunila nos sulcos, chegando às raízes. A neblina traz o milagre da vida aos limites do deserto. Mas infelizmente não a terra ressecada além dele. Afastado da praia, a neblina evapora e se transforma em ar.
Esse estreito oásis de vida em outro deserto ressecado atrai animais grandes também. Guanacos às vezes saem da base das colinas para se alimentar dessa planta dura. Para obter água, eles sugarão os líquens como uma esponja. Os cactos aqui desenvolveram um truque inteligente para sobreviver nessas difíceis condições. Eles se enterram da metade para baixo na terra para ajudar a reduzir a perda de umidade. E depois crescem em direção ao norte, para minimizar a área exposta aos cruéis raios solares. Eles marcam o limite do deserto. Além daqui, poucas plantas conseguem existir. 18 horas. São 6 horas, o que traz condições de mar mais calmas, ideais para um outro pássaro com um bico grande, o corta-água. Estas aves têm um estilo de alimentação único. Elas mergulham a parte inferior do bico na água durante o voo. Uma vez que a presa entra em contato com a parte inferior do bico, a parte superior se fecha e ela é capturada. Este método de alimentação é bem sucedido mesmo à noite. Das 7 às 8h30 da noite, começa a escurecer. A temperatura caiu em 26 graus desde as horas do dia. A gaivota chegou depois de voar 100 quilômetros do mar. O outro adulto esperou o dia todo e deixa seu parceiro alimentar o filhote. Em poucos dias, este filhote será deixado sozinho, quando ambos os adultos começarão sua jornada matutina diária juntos até os ricos solos de pesca. A noite traz uma mudança dramática no comportamento no litoral do Pacífico. A colônia, antes agressiva, agora descansa. Nem todas as criaturas, no entanto, estão dormindo. Para o infame sugador de sangue sul-americano, o morcego vampiro, é hora de caçar. Mas não onde, nem quem seria de esperar. Nas praias do Atacama, a única luz agora é a de uma lua cheia. A atividade barulhenta frenética do dia foi substituída por uma cena de tranquilidade. Mas há uma criatura acordada. Um morcego vampiro rasteja ao longo da areia em busca de sua vítima. Um leão marinho. Devido à ausência de grandes mamíferos no deserto, o morcego vampiro teve que recorrer a uma fonte mais exótica como sua fonte de sangue. Ele detecta calor
e localiza os pontos onde os vasos sanguíneos estão mais próximos à superfície. Dentes afiados, combinados a uma saliva anticoagulante do morcego, garantem que o sangue circule livremente para sua língua especialmente sulcada. Como o sangue é sua única fonte de alimento, desistir não é uma opção. Outras criaturas noturnas emergem através do deserto na calada da noite. Um rato orelhudo sai em busca de água. Não há piscinas para ele nesta paisagem árida. Em vez disso, ele bebe a condensação deixada após o fim da tarde de nevoeiro. Um lagarto, chamado também de lagartixa, tem uma maneira ainda mais exclusiva de matar sua sede. Ele fica sob o ar frio da noite e recolhe a condensação nos olhos. Em seguida, com uma longa língua, ele lambe as gotas preciosas de água dos olhos. A noite chega ao fim. Depois de aconchegar seu filhote durante a escuridão gelada, o retorno do dia para estas gaivotas dá início a outro ciclo de 24 horas. O deserto do Atacama, flanqueado pelos grandes Andes de um lado e pelo Oceano Pacífico do outro. Aqui a luta diária para sobreviver acontece em uma escala épica. A vida aqui só tem sido possível devido à adaptação e engenhosidade. Com quase nenhuma chuva, alguns animais são forçados a obter sua única água de plantas. Alguns diretamente dos nevoeiros diários. Alguns têm recorrido a métodos exclusivos para conseguir nutrição, enquanto outros se voltam para o rico oceano para se alimentar e a seus filhotes. Mesmo grandes predadores, contra todas as probabilidades, conseguem viver aqui. Talvez no lugar mais desolado da Terra. Cada hora pode significar a passagem da vida propriamente dita, ou a passagem de uma vida para outra. 24 horas. No Atacama, no Chile.